Olá, tudo bem, pessoal? Mais um fim de semana e vamos ter nosso culto de dia 19 de abril, de domingo, através desse vídeo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Estamos mais uma vez aqui diante do Senhor. Apesar de nós não podermos reunir na sua casa, mas estamos cada um na sua casa adorando em espírito e em verdade. Senhor, esteja derramando sobre nós a tua bênção, como sempre, e nos guia, Senhor. E nos mostra, Senhor, a realidade da nossa fé, para que nós possamos nos arrepender e voltar a caminhar o teu caminho, Senhor. Nos ajuda, Senhor, e abençoa e nos proteja, nos guia. Muito obrigado e agradecemos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, pessoal, vamos louvar o nosso Senhor? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ok, pessoal, nós vamos hoje meditar Filipenses, capítulo 4, versículo 1 a 9. Vamos ler juntos. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria
e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Amém. Amém. Bom, eu acho Filipenses, acho que muitos já meditaram várias vezes. E acho muito importante esse versículo 4 e 5, e todos conhecem. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Todos conhecem sobre isso. Mas infelizmente a alegria ele não vem você esforçando. A amabilidade ele não surge do nada. Não é algo que o Senhor nos ordena e isso aparece. Então, esse versículo 4 e 5 seria resultado de uma vida cristã saudável. Então, na verdade, Jesus citou sobre alegrar-se e ser amável com os outros como um resultado. E depois explica o que nós devemos fazer e como nós devemos viver. Se eu explicar um pouquinho sobre Filipenses na verdade é uma carta de um dos 4 cartas muito importantes do Paulo. Paulo escreveu várias cartas, mas esses 4 são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas 4 cartas são especialmente diferentes das outras cartas do Paulo, porque são chamadas de epístolas da prisão. As cartas foram escritas quando o Paulo estava preso em Roma. Então é muito especial porque tem um carinho especial do Paulo. E na verdade a igreja Filipos foi edificado não pela vontade do Paulo, foi tudo no planejamento do Espírito Santo. A igreja surgiu, na verdade, através da segunda viagem a missionária do apóstolo Paulo. E na verdade ele ia à Ásia, só que o Espírito Santo apareceu, quer dizer, o Espírito Santo mostrou uma imagem e um homem da Macedônia, ele surgiu no sonho do Paulo pedindo para ajudar. É por isso, então ele foi para perto da Roma e da Grécia, que é Macedônia naquela época. Esse relato está documentado no Atos capítulo 16, né? Aí esse homem surgiu e diz assim, passe a Macedônia e ajude-nos. Então, Paulo recebeu isso como uma chamada do Senhor. Então ele foi para a Europa e finalmente foi para a Macedônia. E na Macedônia, o Filipe era uma cidade muito importante da Macedônia, então ele foi lá e começou a evangelizar. No início, ele pensou que ia dar tudo certo, porque ele recebeu chamada, então ele foi a obediência ao Senhor, então ele pensou que não ia ter dificuldade, mas pelos historiadores, ele tem muita dificuldade e realmente não teve nenhum fruto, ninguém aceitou Jesus. Então, no sábado, ele saiu fora da cidade para orar, só que daí ele encontra algumas mulheres estavam amontoadas no riacho, e tinha uma mulher trabalhando lá, que o nome dela era Lídia, e ela tinha vindo de uma cidade chamada Tiatira. Então ela não era da cidade de Filipe, ela mudou da Tiatira
com a família, porque ela trabalhava com tecidos, ela vendia, então ela era vendedora de púrpura. Então ela tingia as coisas e vendia. Daí ela tinha certa fé sobre Deus, mas ela não conhecia o Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo evangelizou ela e finalmente a Lídia aceita. E interessante é que, como só tinha ela como membro da igreja, a Lídia abriu a sua casa para poder ter reuniões e ela recebeu, e toda a família foi batizada. Então foi a primeira família do Igreja Filipe, foi da Lídia. Daí começou a surgir mais fiéis. E a segunda família convertida seria outra história interessante, é que Paulo estava curando uma mulher que é endemoniada, só que essa mulher endemoniada era serva de uma pessoa. E na verdade ela estava endemoniada, por isso ela conseguia adivinhar as coisas. O senhor dessa mulher ganhava dinheiro com isso. Só que o Paulo, como expulsou o espírito maligno, não podia mais adivinhar as coisas, então acusou Paulo e ele foi preso por causa do dono que acusou. Quando ele estava preso, o Deus libertou ele, e quando Paulo estava fugindo, o cárcere viu que ele fugiu, então ele ia ser responsável por isso, então ele ia se matar. Aí o Paulo então impede ele se matar e vai na casa dele e evangeliza a família inteira, e eles são batizados também. Então essa família de cárcere seria também os membros da igreja de Filipe. Interessante. Então então interessante é que o Senhor sempre dá uma dificuldade ao Paulo, só que através dessa dificuldade faz encontrar Lídia. E outra dificuldade, outra barreira, aí encontra esse família de cárcere. Daí, essa igreja começou a crescer e futuramente financiou a viagem de Paulo e ajudava sempre todo o trabalho de viagem do Paulo. Então, quando chegou numa hora em que o Paulo ficou preso em Roma, e quando pessoal da igreja de Filipe ouviu essa notícia, então eles juntaram de novo as ofertas e enviaram através de uma pessoa chamada Epafrodito. E isso está relatado no Filipenses capítulo 2. Então Epafrodito, ele leva esse dinheiro e também ele tenta ir até o Paulo para poder servir ele, né? Porque ele é idoso também. Só que infelizmente ele adoece, ninguém sabe do que é, mas ele adoece e diz que quase morre. Mas graças a Deus, não sei se foi pela oração, ele se cura. Então, para não preocupar mais os fiéis da igreja, Paulo resolve mandar de volta Epafrodito, e junto com ele envia uma carta de agradecimento e também alguns conselhos sobre a igreja, os problemas da igreja. E essa carta seria ao Filipenses. Interessante, né? Mas nessa carta parece que não vê nenhum problema nessa igreja de Filipe. Parece que eles são um exemplo, porque hoje no início do texto diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor. Parece que eles são realmente muito elogiados, e Paulo adorava eles porque realmente eles eram muito fiéis. Mas apesar disso, hoje mostra que essa igreja enfrentava alguns problemas, que está bem discretamente escrito, mas na verdade sim, parece que foi um problema grande. Isso está relatado no versículo 2, 3 de hoje. Eu vou ler de novo. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Então aqui Paulo cita duas mulheres, não parece o nome da mulher, mas são o nome da mulher. Evódia e Sintique, são duas mulheres. Nós não temos muita informação sobre essas duas mulheres, só que pelo que está escrito dá para perceber que, primeiro, elas foram fiéis que permaneceram desde o início da história dessa igreja. Pelo que Paulo está dizendo, que eles lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Significa que elas realmente
foram companheiras desde o início. E por que essas duas mulheres parece que tem um conflito aqui? Porque está escrito o que eu rogo a Evódia e também a Sintique e que vivam em harmonia no Senhor. Quer dizer, que não estavam em harmonia. Tá? Está pedindo a elas reconciliarem e também está pedindo para os outros fiéis ajudarem elas a se reconciliar. Essa é o conteúdo dessa carta que está pedindo. E por quê? Por que está pedindo sobre isso? Porque ele diz claramente que os seus nomes estão no livro da vida. Isso é muito importante. Nós somos fiéis, nós somos irmãos, nós somos um povo. Não podemos deixar isso acontecer, nem pode deixar afetar a igreja. Então, Paulo está pedindo para terminar logo esse conflito e entrar em paz no Senhor. Quando eu leio isso, eu começo a pensar, realmente, parece a igreja de hoje também, né? Hoje em dia também nós vemos muito conflito dentro da igreja. Grupo de jovens, grupo dos adultos, sempre tem um conflito, ou seja, inveja, ciúme, ou algum problema econômico, alguma coisa, uma opinião diferente de doutrina. Que seja cristão ou não, o ser humano sempre enfrenta problemas, mas isso não quer dizer que nós podemos viver assim, porque nós somos povo de Deus. Então nós temos que resolver problemas de preocupações, conflitos e dúvidas, né? Esses tipos de problemas. Porque somos homens, mulheres que confiam no Senhor, não vivemos padrão deste mundo. Tá? Todas as preocupações, todos os conflitos, na verdade, inicia sempre com algum medo, tá? E alguma insegurança. Onde tem conflito, na verdade, no interior de cada um, tem uma insegurança e o medo. Não sei como jovens vocês estão passando essa época, mas eu sei que muitos passam dificuldade economicamente, eu nem imagino. Se acontecer algum problema assim, nós tínhamos uma ideia, certa ideia de que o governo deve saber o que fazer, ou médico deve saber o que fazer. Mas nessa pandemia, realmente não temos mais esperança em saber a verdade, porque todos estão falando uma coisa e ninguém acerta. E mesmo a gente ouvindo o jornal, quando a gente ouve os médicos falando, ninguém fala uma coisa uma novidade, todo mundo fala uma coisa que todos já sabem. E o governo está dividido em dois, né? Direita e esquerda estão brigando, não naquele briga de políticos. E agora está adiado essa pandemia até dia 10 de maio. Não sei como é que o povo vai viver e também principalmente os que têm empregados, que têm comércio, não sei como é que vão aguentar tudo isso. Os pastores, graças a Deus, estão fazendo muitos vídeos e estão enviando mensagem da esperança, mas isso depende muito cada um como receber isso, depende muito da fé de cada um, né? Eu vi algumas pessoas que no início da pandemia levavam numa boa, acho que porque pensando que isso não iria ser grande coisa, mas agora começo a perceber que está afetando a vida de todo mundo, quase todo mundo. Então eu vejo alguns desesperos. Então esse desespero, essa insegurança e desespero está nos levando para uma preocupação. E essa preocupação está nos levando para um conflito. Então eu vejo assim, já deve ter... algumas pessoas devem estar apenas na insegurança e o medo. Mas para algumas pessoas já deve estar no nível de se preocupar. Mas em outra família talvez já tenha o conflito. Porque isso avança, isso evolui. Pessoal, hoje a mensagem está perguntando para nós. Nós lemos versículo 4 e 5 que diz: alegrem-se, tá? E que sejam amáveis com os outros. Isso é consequência de vida cristã saudável. Então, o que diz depois de versículo 6 adiante, que nós lemos de 6 a 9? E esses versículos estão fazendo uma pergunta para nós. Que pergunta é essa? Como obter a paz no Senhor Jesus? Como ter a paz?
né? E a resposta são 3, mas é muito fácil e uma resposta muito simples e comum. Não há nada de novidade. Mas, se nós meditamos bem esses 3 pontos, nós podemos ver como nós somos facilmente abalados espiritualmente pelo mundo. Então, eu gostaria de ver esses 3 pontos e encerrar a pregação de hoje. Então, primeiro ponto, o que nós precisamos fazer para ter a paz do Senhor? Esse é muito fácil, é orar. Versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com a ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Paulo pede, agradeça a Deus, não se preocupa, apenas ore, e ore em súplicas, dê a graça ao Senhor, dê a graça ao Senhor. É fácil falar. Alguns irmãos que estão ouvindo a pregação podem estar pensando assim, você não conhece o que estou passando, você nem imagina do que estou sofrendo. Eu sei. Mas Paulo está sendo bem firme nesse ponto. Você tem que se posicionar. Tá? Você é um cristão, você acredita em Deus, você crê no Senhor. Então, você precisa se posicionar. Tá? E essa pergunta faz nos refletir quanto nós estamos sendo influenciados pelo abalo deste mundo. Ele diz para não nos preocupar e apenas orar em súplicas, dando a graça ao Senhor. Vamos pensar um pouco sobre isso mais uma vez. Como nós estamos passando esses dias? O que nós estamos fazendo? Quando nós recebemos algumas notícias negativas, quando nós vivemos nessa situação, o que nós fazemos? Geralmente nada. Que seja cristão ou não, muitos deixam de orar. Já estão desanimados em orar. Essa semana foi muito difícil para mim, porque na verdade eu tenho um pouco de depressão. Eu já tinha depressão, só que isso vem e vai. Só que essa semana eu fiquei um pouco mais deprimido, porque irmãos sabem que eu faço hemodiálise 3 vezes por semana. E a sessão dura 4 horas. Então, para eu poder trabalhar, aproveitar o dia, eu acordo 4 da manhã. Eu vou para o hospital, então inicia lá para 5h30 e eu volto mais ou menos 11 horas, 10 e pouco. Daí eu volto para casa ou volto para a igreja para trabalhar, só que tem uma contraindicação, tem um efeito meio assim, que você fica com sono, cansado e não consegue concentrar nos textos, não consegue ler direito, nem escrever direito, pensar direito, não dá. Daí eu fico assim com sono, fico boiando. Aí o que acontece? Quando eu vejo o relógio, já são 5 horas, 6 horas, 7 horas, já é noite. Eu quando eu vejo, eu não fiz nada. Então isso me trouxe uma grande depressão essa semana. Eu fiquei muito desanimado com isso. Só que o que eu fiz? Eu deixei a depressão tomar a conta da minha vida. Aí numa noite, quando eu fui lá deitar na cama, e essa depressão veio junto comigo, e veio junto um pânico. Eu tenho pânico também. E quando vem esse pânico eu não consigo respirar. Então algumas noites eu não consegui dormir. E numa noite eu estava deitado e de novo aconteceu esse pânico, eu não conseguia dormir. Eu levantava, né, com medo. Daí desse momento eu me acalmei, de repente eu senti que o Senhor estava me chamando. Então eu clamei pelo Jesus, ajuda dele, e eu comecei a ter certeza de que ele estava comigo e também relembrei quanto ele me amava. Daí eu senti a paz e consegui realmente dormir. De manhã, quando eu acordei, o texto de Filipenses estava na minha frente, eu li, e hoje realmente meditei esse versículo e comecei a pensar, meu Deus, o que eu fiz? Por que será que não procurei o Senhor logo quando vinha aquele desânimo na minha vida? Eu não fiz. E não é só eu que é assim. Tem muita gente que são assim. Deixa a coisa rolar. Deixa a coisa assim, vem assim atacar na sua vida. Deixa acontecer. E deixa seu coração adoecer. Né? O Paulo fala claramente no versículo 7.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando nós oramos em súplicas, dando a graça ao Senhor, não se preocupando, o que acontece? A graça do Senhor estará conosco. Tá? Graça do Senhor. A graça do Senhor, pessoal, é a paz do Senhor. Tá? A paz do Senhor estará conosco. E o segundo ponto, qual seria? O segundo ponto é guardar nosso coração com pensamentos que alegram o Senhor. Tá? Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Irmão, eu já falei uma vez na pregação, mas, pessoal, o nosso sentimento, ele é influenciado por nosso pensamento. Vocês sabem disso, e acho que vocês concordam. Quando nós pensamos em dinheiro, claro que nós caímos na preocupação. Se nós começamos a sentir saudade de alguém, nós ficamos sentimental. Mas interessante é que quando nós apegamos pensamento negativo, e quando nós ficamos tentando fazer uma ligação de apatia com a nossa vida, nós caímos realmente nesse pensamento. É assim, quando a gente vê muitas vezes a mídia tenta atrair a atenção das pessoas. Então o que eles fazem? Tentam buscar apatia nas pessoas, fazendo com que você eu não gosto daquela palavra, você guerreiro, você o quê? Guerreiro caramba! Nós somos perdidos, nós somos pecadores. Mas por que eles falam isso e querendo fazer você de uma pessoa esforçada, mas é uma pessoa azarada, ou sei lá, seja o governo, é culpa de alguém, todo mundo, nós estamos vivendo nessa situação porque nós somos guerreiros, mas o mundo é assim, né? E traz um monte de pensamento negativo. Né? Tem muita gente que tem dinheiro, não é tão pobre quanto essas pessoas lá da rua e que não tem nem dinheiro para comer, né? Para comer alguma coisa. Você tem dinheiro, mas sabe de uma coisa? A televisão ou a internet te chama de pobre. Então, a pessoa começa a falar, é verdade, eu nunca vou sair dessa pobreza. Pobreza nada, você não está passando fome, você tem carro, né? Você tem emprego, você não está sem roupa, você tem onde dormir, então não é pobre. Mas faz você sentir pobre, faz você sentir um vítima. Isso é pensamento negativo que a mídia traz, porque eles querem vender a mídia. Sabe de uma coisa? Nós sempre somos influenciados, essa porrada que vem do mundo, esse pensamento. E o que acontece? A gente sempre fica triste, né? E a gente é envolvido nesse pensamento negativo e se perde ali. Né? O que o Senhor diz? Nós precisamos guardar nosso coração, encher com pensamentos nobres, pensamentos verdadeiros, correto, puro, amável, de boa fama. Né? Nós temos que ser positivo. E isso é muito importante, pessoal. Eu vejo alguns cristãos que quando encontram só reclamam, fala do governo, só de governo. Tem irmãos que quando encontram só fala de emprego. Tem uns irmãos que só reclama da sua vida, né? Da família. Né? Não adianta ser cristão, mas tem que ter bons pensamentos. Tá? Então esse é o segundo ponto. Terceiro e último, pessoal, é agir, é praticar. Tá? Versículo 9, hoje, diz assim: tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Interessante, desta vez não é a paz de Deus estará conosco, mas é Deus da paz estará conosco. Amém? Quando? Quando você praticar. Tá? Tudo que nós aprendemos de Jesus, tudo que nós vimos em Jesus, tá? Se nós praticamos, nós faremos. Pessoal, nós temos que lembrar dessas três coisas. Orar, em súplicas, dando a graça ao Senhor, não se preocupar, tá? E guardar nosso coração dos pensamentos negativos, guardar pensamentos positivos do Senhor, que vem do Senhor, não é aquele pensamento negativo do auto-hipnose não, tá? Terceiro, agir, praticar o que o Senhor tem dado para nós, tá? Tudo que é bom, nós temos que praticar, amém?
Aí, não somente a paz do Senhor, mas a próprio Senhor da paz virá conosco. Essa é a mensagem de hoje. Alguns anos atrás, tem um cantor gospel muito famoso lá na Coreia. Ele lançou muitos CDs na época de ano 90 até 2000. E agora ele só faz assim turnê nos Estados Unidos, etc., na comunidade coreana. Eu não conheço ele pessoalmente, mas como meus amigos são músicos lá nos Estados Unidos, então eu ouço muito a história dele. E 2 anos atrás ele foi lá nos Estados Unidos e visitou várias igrejas para fazer assim um show beneficente para arrecadar ofertas para a missão. E meus amigos contam, ele realmente só gasta da oferta, ele só gasta a viagem. O resto ele entrega tudo para os missionários de vários países. Então é uma obra impressionante. Só que esse cantor tem um defeito. Ele não é defeito, é caráter dele. O jeito de falar, ele é muito grosso. Só que quem conhece, dá risada e ajuda a oferta junto. Só que quem não conhece, muita gente fica ofendido um pouco, porque ele obriga, você vai ter que comprar isso aí, né? Você vai ter que comprar todo esse CD, porque senão essa igreja não é de Deus. Ele fica provocando os fiéis, então é assim. Só que um dia, num jornal da comunidade coreana, um repórter, acho que estava lá no show, e ela escreveu, metendo pau mesmo, né? Que ela ficou ofendida, etc. E no final do artigo dela, ela escreveu, eu fechei minha carteira por causa da arrogância desse cantor, né? Então, aí realmente foi bem ruim o artigo dela. Só que o problema surgiu depois. Depois de pessoas lerem o artigo dela, muitas igrejas fecharam porta para esse cantor. E ele não conseguia mais fazer show. Não sei agora se voltou a fazer. Mas isso realmente afetou a missão. Afetou a missão porque ele não conseguiu arrecadar muito dinheiro. Pessoal, refletindo aquela mulher lá, eu comecei a imaginar. Desde quando nós ofertamos, desde quando nós servimos Deus em decisão do meu coração, né? Eu ser ofendido ou não, aí eu ajudo, né? Ou não. Desde quando nós devemos fazer isso? Nunca. Tá? Sabe, muitas pessoas servem na igreja, ajuda, oferta, e algumas pessoas de repente do nada falam assim, acho que não vou fazer esse ano, acho que esse ano não vou fazer isso. Aí de repente pergunta, fala que dá um monte de desculpa, mas na verdade eu sei qual é o problema. Qual é o problema? Que a graça do Senhor está desaparecendo no coração dessa pessoa. Ou ela ficou ofendida com o líder, ou essa pessoa sentiu desgosto da obra. É dele mesmo, não é do Senhor, geralmente, a razão. Né? Pessoal, se realmente a obra do Senhor dependesse da condição do meu estado, meu humor, sabe? Se a igreja me deixar contente, realmente conseguir me atrair, aí sim eu ajudo. Se for desse jeito, as igrejas vão se tornar um casa de show mesmo, tá? Casa de show. E na verdade está se tornando assim. Por quê? Porque toda a igreja vão querer te agradar para arrancar sua oferta. Tá? Pessoal, nós participamos no culto, nós servimos o Senhor, não depende do meu estado de humor, tá? Não porque eu me emocionei ou oferto, não me emocionei não oferto. Se é verdade, nós participamos. Paulo fala claramente que nós temos que agradecer, nós temos que dar a graça, independente da nossa situação. Nós temos que pensar, guardar nosso coração com pensamentos bons, independente do que está acontecendo em circunstâncias. E nós temos que agir, independente da minha situação. Daí, quem vai ser beneficiado? Eu e você, porque a paz do Senhor estará conosco e esse Deus, esse Senhor da paz andará conosco. Essa é a mensagem de hoje. Pessoal, não é fácil viver com alegria, com essa situação toda, mas também não há motivo de viver com tristezas, pensamento negativo e fazer mal às outras pessoas.
Você está por acaso preocupado? Você está preocupado e está entrando em conflito com alguém? Saia dessa. Seja cristão, seja filho de Deus, ajoelhe e ore, busque a presença do Senhor e suplique e diga a Ele: Senhor, obrigado pela minha vida. Diga para Ele, tá? E guarda seu pensamento, para de assistir porcaria e não seja levado por essas notícias. Tá? Assista, se não tem como não assistir, então assista, mas continua, permaneça na palavra de Deus. E se tem algo a fazer, faça. Se vê alguém que está precisando de ajuda, ajuda. Tá? Se você tem que fazer as coisas que o Senhor está mostrando, então faça. Tá? Ah, estou sem dinheiro, o Senhor dá. Tá? Não importa o que o Senhor nos pediu, nós fazemos. Tá? E assim a paz do Senhor permanecerá conosco. Tá? Continue firme e continue vitorioso diante do Senhor. Amém? E vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Hoje nós meditamos Filipenses 4 e nós vemos que o Senhor realmente nos deu essa mensagem para refletir a minha vida. Obrigado, e nós queremos realmente estar na Tua presença. Queremos estar mais perto de Ti. Mostra o caminho e nos ajuda, Senhor, para continuar sendo firme e continuar guardando nosso pensamento, nosso coração diante do Senhor, para que a Tua glória seja como a luz neste mundo, Senhor, refletida em todo o Brasil, toda a cidade e toda a comunidade, Senhor. Muito obrigado e agradecemos. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.